Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre interpretação de textos matemáticos. Eu tenho uma palestra gravada disso, mas eu preferi, ao invés de passar o vídeo para vocês, dar a palestra para vocês, porque dá a chance de vocês fazerem perguntas. E assim, o Walter chegou, opa! Vou ter que cortar o vídeo de novo. Deixa ele conectar. Boa noite, Walter. Boa noite, professor. Bom, começando de novo o vídeo, tá? 4, 3, 2, 1. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre interpretação de textos matemáticos. Eu tenho essa aula gravada, mas eu preferi dar novamente essa palestra para vocês, porque aí dá a chance de vocês reverem e fazerem principalmente perguntas sobre o assunto. Por quê? É super importante para o restante do nosso curso vocês saberem traduzir os textos de português para o texto algébrico. Vou chegar lá. Então, a interpretação de textos matemáticos, pessoal, ela não difere muito da interpretação de textos em português que a gente faz normalmente. Pois o que vale, na realidade, é a capacidade sua, que é adquirida através de treinamento, primeiro, de educação, de aula, de instrução, e depois o treinamento, o uso dessa habilidade. Do quê? De raciocinar de forma a saber exatamente o que o texto quer dizer e o que o texto está pedindo. No caso de matemática, o que o texto está pedindo. E no caso de um livro, o que o texto está dizendo, o que está passando para você. Existem algumas? Não. Existem, na realidade, milhões de dicas por aí sobre interpretação de texto matemático. Eu separei 4 para vocês, essas 4 aqui, ó. Essas 4. Eu vou citar uma por uma, tá? Então, primeira dica que vale não só para textos matemáticos, mas para qualquer tipo de leitura, estudo, qualquer coisa nesse sentido, ao ler, pessoal, você nunca deve deixar passar uma única palavra sem entender o significado dela. Se você está lendo um texto e, de repente, você não sabe o significado de uma palavra desse texto, isso faz com que você perca todo o teu raciocínio. E, no caso de matemática, fatalmente, você não vai conseguir resolver o problema. Daí a importância da leitura na vida das pessoas. Eu já dei uma palestra sobre leitura e para vocês vou dar de novo essa palestra de como ler um livro e assim por diante, só que vai ser mais completa do que eu dei no ano passado. O ser humano, pessoal, é como se fosse um computador. E lá dentro do cérebro tem uma espécie de banquinho de dados. Banquinho de dados o quê? De palavras e significado dessas palavras. E esse banquinho de dados que você tem aqui, com significados, inclusive, de cada uma, é enriquecido apenas e tão somente se você ler. Então, o hábito da leitura, para enriquecer o nosso vocabulário, não só o vocabulário em português, como o vocabulário algébrico, matemática, é muito importante. A segunda dica que eu vou dar para vocês aqui é ler com calma. Quando você está lendo um texto matemático, se você tiver pressa, desesperado numa prova, você não vai conseguir fechar. Se você não tiver paciência, fatalmente você vai esquecer de alguma coisa importante no texto. No texto da onde? No caso nosso aqui, do problema. E simplesmente fatalmente você vai errar o texto. A terceira dica é fazer exercício, é fazer questões. Eu escrevi aqui, fazer questões. Fazer exercícios. Você tem que se acostumar com um tipo de raciocínio lógico matemático. Então, o que você tem que fazer? Se você realmente estiver interessado em aprender e desenvolver esse raciocínio lógico em questões matemáticas, vai na internet, procura lá questões matemáticas de equação de primeiro grau do Enem e começa a fazer essas questões. A jogada que vocês vão perceber com essa leitura algébrica dessas questões, essa interpretação, a jogada é que todas as questões elas possuem padrões de texto e lógica. O que significa possuem padrões? Elas têm têm a mesma carinha, têm as mesmas lógicas. Em uma questão está o nome do João, a outra vai estar Maria, a outra vai estar Silvia, a outra vai estar Janaína, a outra vai estar Amanda, mas
o conteúdo e a lógica da questão é a mesma, e a solução também é a mesma. Muda os números também, mas a lógica é a mesma. E a quarta e última questão é você saber um negócio chamado terminologia. Na primeira dica lá que eu passei para você, é que não deixa passar nenhuma palavra, nenhum termo que você não saiba o significado. Qual é o significado de terminologia, pessoal? Alguém pode me dizer? Terminologia, primeiro, é um substantivo. Agora eu pergunto, é um substantivo feminino ou masculino? Terminologia A. Ele é o que, Andréa? Masculino ou feminino? Terminologia. É feminino. Então, terminologia é um conjunto de termos particulares, ou então é uma espécie de nomeação de um determinado assunto, de uma arte, de uma profissão, que é entendida pelas pessoas que utilizam essa terminologia. É como se fosse um glossáriozinho de palavras cujo significado, o significado comum de uma leitura qualquer é mas de acordo com a tua profissão, de acordo com determinado tipo de arte, ou no caso da matemática, possuem significados específicos. No caso da matemática, ela tem uma terminologia muito específica, essa que eu vou começar a explicar para vocês. Então, a terminologia, basicamente, é a utilização de palavras ou expressões próprias de, por exemplo, um matemático ou de um aluno que vai desenvolver uma questão matemática, vai utilizar aquela linguagem matemática para poder resolver alguns problemas. Perfeito? Alguma pergunta, pessoal? Só vou resumir. A língua portuguesa é extremamente importante quando a gente for resolver, ou quando a gente vai resolver problemas matemáticos. Se você não souber desenvolver o raciocínio na língua portuguesa, não conhecer determinados termos, determinadas palavras, conceitos de algumas palavras, você não consegue resolver problemas matemáticos. Então, para se resolver um problema, é preciso que você leia o enunciado em português, que você interprete o texto, né? Ou interprete o que é que o texto quer dizer e converta as informações do problema para a linguagem matemática. Perfeito? Vamos explicar, vamos verificar essa terminologia matemática com calma, para vocês verem a ligação lógica depois nas questões que a gente for fazer daqui por diante, tá? Professor, Pois não. tipo assim, quando sai uma pergunta, eu leio uma, eu leio duas, até 3, 4, para me ver, para tentar fazer a prova, para me ver como que tá, para entender as perguntas. É correto ou não Não, correto? não, você tem que usar técnica. Às vezes, uma única vez você lendo por partes o texto, como a gente vai fazer nos últimos exercícios de hoje, você vai perceber que você não precisa ler tudo para saber. Aliás, se você ler a questão toda de uma vez só, você se bagunça totalmente. Você tem que ir interpretando de acordo com aquelas jogadinhas que eu vou passar para vocês agora e tornando aquele texto em português um texto algébrico. Tá? Vou compartilhar aqui para vocês. Espera um pouquinho só. Compartilhamento. Compartilhar a tela. Pronto, tá aí. Vocês estão vendo a nossa tela agora? Então, tá aí, ó. Por exemplo, em amarelo está o texto em português. E em branco a gente vai colocar o texto algébrico. O que é álgebra, pessoal? Alguém me explica? Primeiro, a álgebra, a Janaína está mexendo, né, Janaína? Espera aí. A Janaína mexeu sem querer no nosso coisa. Espera um pouquinho só, vou desfazer aqui, interromper o Desculpa, compartilhamento. professor, Não, foi sem querer mesmo. eu sei que é sem querer, eu sei, acontece já, acontece isso. Acontece, fica tranquila, tá? Deixa eu só bloquear aqui, desabilitar. Pronto, tá aí. A álgebra
o termo álgebra é só utilizado na matemática. Você não vai ver álgebra em outra matéria, em outra ciência. Tá? Então, ela é a parte da matemática, aquela mais elementar possível, que generaliza a aritmética, sabe? A aritmética que a gente acabou de aprender, soma, subtração, divisão e assim por diante. E ela, a álgebra, ela introduz variáveis. Lembra do x, da nossa equação de primeiro grau? E essas variáveis, elas representam números. E essas variáveis representam números, a gente tem a obrigação de simplificar, a gente tem a obrigação de começar a simplificar até a gente conseguir resolver o problema. Por meio do quê? Por meio de fórmulas, por meio de equações, por meio de problemas nos quais essas grandezas todas que eu citei para vocês são representadas por símbolos. No caso nosso da álgebra é o x, e basicamente o x é isso, pode ser qualquer outro tipo de letra. Mas a gente utiliza basicamente, principalmente nessa primeira fase nossa básica da matemática, é basicamente o x e y. Algumas vezes a gente utiliza o z, por exemplo, como uma terceira incógnita. Ok? Eu estou com um exemplo aqui agora, deixa eu pegar minha caneta aqui. Por exemplo, aqui em amarelo é o português. E no branco, aqui no quadrinho branco, eu vou colocar a parte algébrica. Por exemplo, quando você vê assim, um número, o que a gente pensa num número? Vou mudar a cor aqui para azul. Quando a gente pensa em número, a gente já nem pensa em mais nada. Você já imagina o quê? O x. Pronto, o x é um número. Lembra da equação de primeiro grau? Um número é o x. Quando a gente fala assim, o dobro de um número, qual é o dobro de 2, pessoal? Qual é o dobro de 2? Alguém diz para mim? 4. 4. Na realidade, o dobro do 2 é o 2 vezes 2, tá? Que é igual a 4. Então, o dobro de um número, que você não sabe qual é, e algebricamente você representa com x, certo? Vou fazer aqui. Você representa com x, o dobro do número é o 2 vezes x. Esse é o dobro do número. Qualquer número que tiver, qualquer número que o x representar aqui, tá? O resultado dessa conta sempre vai ser o dobro do x, o dobro do número. Lembra? O número é aqui, ó. O número não é o x, o dobro do número é 2x. O triplo de um número, quando a gente fala triplo, a gente pensa em 3. Eu estou olhando para a câmera aqui, mas é 3. Então, o triplo de um número é 3x. Lembre-se, quando tem 3x aqui, significa que tem um pontinho aqui de multiplicação aqui no meio, tá? E a metade de um número? Como é que eu represento algebricamente a frase em português? A metade de um número, que seria? Alguém chuta para mim. X sobre 2. X sobre 2. Toda vez que você quer calcular a metade de um número, você divide o número por 2. Então, a metade de um número, quando você vê numa frase lá, numa questão, a metade da idade de fulano de tal. Então, você pega a idade do fulano de tal e divide por 2. A terça parte do número é x dividido por 3. Seguindo essa lógica, qual é a quinta parte de um número? Quinta parte. X sobre 5. X sobre 5, Silvia. É isso aí. Agora vem aquilo lá. Um antecessor de um número. Aí vem aquela história que eu expliquei para vocês na primeira dica lá. Nunca deixe de saber o significado de alguma palavra dentro de um texto. O que significa antecessor? Bom, pessoal, a gente tem até meia-noite hoje. Oi? O que vem antes. O que vem imediatamente antes. Então, por exemplo, o antecessor do 5, qual é o antecessor do 5? O que vem antes do número 5? 4. 4. Então, o 5 é o x. O antecessor do x é o x menos 1. Toda vez que você vê uma questão matemática e fala o antecessor de determinado número, não, você sabe que é o número
menos 1. Consequentemente, ao contrário, o sucessor de um número. Isso aqui, ó, o sucessor de um número. Qual é o significado da palavra sucessor? O que vem depois. Imediatamente depois do número é o seu sucessor. Consequentemente, o sucessor de um número, o número é o x, né? O número é o x. O sucessor do número é o x, o quê? Mais 1. Mais 1. Depois, mais tarde, vocês vão perceber que todas essas frasezinhas aqui, elas sempre estão dentro das questões matemáticas. Das mais simples até as mais complexas. Agora, 2 números consecutivos. O número consecutivo é o seguinte, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 são números consecutivos, um na frente do outro. 2 números consecutivos é o seguinte, olha, pessoal. Eu tenho o x é o primeiro número. E o consecutivo dele é o x mais 1, é o seu sucessor. Se o x for 2, o consecutivo dele é 2 mais 1, 3. Ó. Se o x for 4, o consecutivo dele é 4 mais 1, 5. E assim por diante. 3 números consecutivos. Eu tenho x, eu tenho x mais 1, e o terceiro é o quê, pessoal? X o quê? X mais? X mais 2. X mais 2. São 3 números consecutivos. Aí vem conceitos que não adianta, esse conceito não dá para explicar, é conceito mesmo. O inverso de um número. O inverso do número é sempre 1 sobre o número. Esse é o inverso do número. Quando você ouviu falar, o inverso do é 1 sobre x. O oposto de um número tem muito a ver com o sinal dele, o conjunto de números negativos e os positivos. Se o número for positivo, o oposto dele é o negativo dele. E vice-versa. Se o número for menos x, o oposto do menos x é o x. Presta atenção agora, olha. Agora você tem que ter um raciocínio lógico. Um número par. Como é que eu identifico aqui algebricamente essa frase? Um número par. O número é aqui, né? O x, né? E o número par? 2. 2x. 2 vezes x sempre representa um número par. Qualquer valor que o x assumir, o resultado sempre vai ser um número par. Por exemplo, se o x for 7, 2 vezes 7, 14. É par. Se o x for 31, 2 vezes 30, tem 31 dá 62. 62 é número par. Não tem como. Eu aposto com qualquer uma de vocês que qualquer x que colocar, qualquer valor que eu colocar no x aqui, sempre vai dar um número par. E o número ímpar? 2x mais 1. Exatamente. É o 2x mais 1. Qualquer número que eu colocar no lugar do x aqui, mais 1, vai dar um número ímpar. Por exemplo, se o x for 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Qualquer número. Perfeito? Até aí vocês compreenderam? Tem alguma dúvida? Tudo bem? Posso continuar? O Zuro tem que decorar isso daí, né? Não é a questão de decorar, é a questão de você raciocinar logicamente. Se você, por exemplo, não soubesse o valor, o significado da palavra antecessor, você não ia saber. Se você liga antecessor, você tem o número 5, o antecessor dele é o 4, obviamente, se o 5 é o x, o antecessor é o x menos 1. 5 menos 1, 4. Sucessor é o imediatamente posterior. Consequentemente, se o número é x e o posterior, e o sucessor é o posterior, que seria o 5, por exemplo, então é o x, que é o 4, mais 1. Consecutivo, você tem que ter ideia. Os números consecutivos, não é uma questão, tá? Os números consecutivos determinados, aí você fala, o consecutivo é 1, 2, 3, é um atrás do outro, assim, várias vezes, como se fosse uma filinha. Tá certo?
Então, vai muito da lógica. É claro que você tem que dar uma estudadinha. Eu vou passar essa tabela para vocês terem guardadinhas elas aí, tá? Eu não sei se na apostila eu coloquei, mas na nova eu coloquei. Tá certo? Tá aqui. Vamos continuar aqui com outra tabelinha aqui. A gente está continuando. Depois, na terceira tabela, eu dou uma revisada em todas elas, colocando os principais. Agora as frases começam a aumentar, olha. Estão começando a aumentar quase uma questão de matemática, ó. Aí vem lá, a soma de dois números, numa questão qualquer, a soma de duas idades. A soma de dois números, como é que seria a soma, representação da soma de dois números? Quando eu penso em dois números, o número é o x. Quando eu penso num segundo número, algebricamente, eu penso no y. Então, quando eu falo a soma de dois números, é x mais 1, mais y. A diferença de dois números. O que significa a diferença de dois números, pessoal? Que operação matemática eu utilizo com essa palavra diferença? Subtração. Então, é x menos y. É a diferença entre dois números. O produto, lembra das nossas primeiras aulas? O produto. Que operação matemática a gente utiliza o produto? Qual é o resultado? De que operação, o resultado dessa operação dá um fator que se chama produto, a multiplicação. Então, é x vezes y. E o quociente? O quociente está fácil, né? O quociente entre dois números? Divisão. Divisão. Então, é x dividido por y. Mas também, no caso desse quociente aqui, nas questões eles usam pouco a palavra quociente. Ao invés de quociente, eles usam o seguinte, ó, razão ou relação. Mais ainda, 99% eles vão usar a palavra razão. Por exemplo, a razão entre dois números é x dividido por y. Aqui, eles não usam muito, tá? O que eles usam bastante nas questões é isso aqui, ó. Nos textos das questões matemáticas, a razão entre é tanto. Então, você já sabe. Falou a palavra razão, é a divisão entre os dois números. E o quadrado de um número? Esse está fácil. Qual a expressão algébrica que eu coloco para identificar o quadrado de um número? X ao quadrado. X ao quadrado. Está aqui, ó. X, aí vem a exponenciação. O cubo é o 3, né? X elevado ao quê? Ao cubo. Agora, vamos começar a entrar na nossa equação de primeiro grau. Um número, olha, presta atenção, um número, você sabe que é o x, né? X. É 2 unidades maior do que o outro. Ele está dizendo que o x é igual ao outro mais 2 unidades. O número é 2 unidades maior do que o outro. A idade da Andréia é 2 anos maior que a idade da Domingas. Então, a idade da Andréia é igual à idade da Domingas mais 2. Um número que é o x, é 6 unidades menor do que o outro. Então, x é igual ao número, o segundo número, como é menor do que o outro, menos 6. 6 unidades menor do que o outro número. Vocês estão começando a identificar a lógica do português para a álgebra? Está percebendo, Silvia? Está percebendo, Adriana? Sim, professor. Estou com a tabelinha antiga comigo. Tá certo? A prova é bem diferente, né? Os termos que eles usam é um pouquinho diferente. Mas aí eu estou usando aqui a palavra número e estou usando a palavra outro número porque a gente está trabalhando com x e y. Mas nas questões vocês vão perceber que não é número, às vezes é idade, é quilometragem, é outros valores, tá? Outro conjunto de números com outros significados. Mas a lógica é essa aqui. Por exemplo, ó, quando ele diz assim, que a idade
da Domingas é 8 vezes maior que a idade da Silvana. Então, um número é 8 vezes maior que o outro. Um número é igual a 8 vezes, ó, 8 vezes. Como é que eu coloco aqui? 8 vezes o outro número. 8 vezes o outro número. Agora, veja bem, aqui é vezes maior, 8 vezes maior que o número, tá certo? 8 vezes maior que o outro, ó. Só que dá uma olhada aqui, ó. Um número é 5 vezes menor que o outro. O que eu coloco aqui, ó? Um número é 5 vezes menor do que o outro. Qual é a expressão que eu vou colocar aqui do lado direito do igual? Se o número é 8 vezes maior do que o número, eu multiplico. Quando eu digo assim, que a frase 5 vezes menor do que o número, eu digo o seguinte, que o x ele é 5 vezes menor do que o y. Então, x é y sobre 5. 5 vezes menor do que o número. Estão percebendo a lógica da coisa? Agora, se vocês não perceberam que é para dividir, vocês não perceberam, ninguém me falou pelo menos isso, né? Que é aqui, essa questão aqui era a divisão. Hã? Eu ia subtrair, aí já ia errar. Não, vezes 5 vezes menor, 5 vezes maior. 5 vezes maior, você multiplica. 5 vezes menor, você divide. Agora, imagina Silvia, Adriana, Andréa, Silvana, tá? Imagina que aparece numa questão bem simplesinha de matemática essa frase aí. Vocês vão errar. A Silvia ia colocar menos, outras pessoas iam até bloquear aqui direito. Então, tem toda uma lógica de raciocínio em cima disso. Aí vem lá, um número excede. O que significa a palavra excede? Exceder é ultrapassar, é ser maior. Então, um número, ele excede o outro em 7 unidades. Então, ele está dizendo que o x é igual ao y mais 7. Aí tem uma pergunta. Ó. Subtraia de 10 o triplo de um número. Então, eu vou subtrair 10, o triplo de um número. Eu vou tirar do triplo de um número, eu vou tirar do triplo de um número o número 10, o valor 10. Então, eu tenho o triplo do número que eu aprendi, que eu mostrei para vocês é 3, né? 3x é o triplo do número, ele está pedindo para subtrair 10. 3x menos 10. Sem eu dar essa explicação, vocês saberiam resolver, passar a interpretar essa frase aí, subtraia de 10 o triplo de um número? Não. Está entendendo que não basta agora? Vocês aprenderam a fazer continha. Continha de soma, subtração, divisão, multiplicação, exponenciação, radiciação. Mas na medida em que você te apresenta uma questão que tem frases desse tipo, e detalhe, lembra que eu falei que seguem padrões? Esses aí são os padrões de qualquer questão matemática. Se você não souber interpretar isso, você não resolve. Veja bem, isso aqui podia ser uma questão de vestibular. Questão 20. Subtraia de 10 o triplo de um número. Coisa simples do mundo. Coisa mais simples do mundo. Se você souber interpretar, você faz a questão assim, com as duas mãos amarradas atrás. Outra aqui, ó. A quarta parte, veja bem, a quarta parte de um número. Quarta parte do número, lembra anteriormente? A quarta parte do número é x sobre 4, né? A quarta parte é x sobre 4. Acrescida de 6. Acrescida significa somado. Então, eu tenho a quarta parte de um número acrescida de 6. Aqui é português, língua portuguesa, e aqui é a álgebra, a língua matemática. Certo?
sugiro que, quando eu passar isso para vocês, que vocês façam esses exercíciozinhos aí de raciocínio lógico. Eu vou passar vazio e preenchido. Uma página vazio e a outra página preenchida para vocês exercitar esse raciocínio lógico, tá? Se vocês souberem isso, e mais algumas coisas que eu vou passar agora, porque na terceira eu vou revisar algumas coisas. Somente esse próximo que eu vou passar aí, se vocês souberem pelo menos esse próximo quadro aí, a probabilidade de vocês acertarem e entenderem o que o texto está pedindo vai ser muito grande. Vamos lá para o quarto, que é uma espécie de revisão desses daqui. Eu fiz questão de fazer essa revisão, é um pouquinho maior, mas tem uma revisão. Vamos lá, de novo, ó. Diz aí para mim um número. O que é que representa algebricamente a frase um número? X. X. Silvana, o dobro de um número. Silvana, o dobro de um número. Aperta o botão do 2x. Fiz leitura labial. Andréia, triplo de um número. Andréia, triplo de um número. 3x. 3x, perfeito. Ó, até aqui está tranquilo, né? 2 números consecutivos, dona Silvia. O primeiro número é o x, né? E o segundo número? X o quê? X mais 1. X mais 1, números consecutivos. 3 números consecutivos. Walter. X. Walter. X mais 1. X mais 2. Perfeito, perfeito, perfeito. Número par. Alguém diz para mim? 2x. 2x. Qualquer valor que você substitua o x sempre vai dar um número par. No número ímpar, seria o 2x, que é um par, mais 1. Toda vez que você tem um número par e soma 1 no número par, ele não dá um número ímpar. Você pega um número par e soma 1, sempre vai dar um número ímpar. Um número... aqui está duplicado, eu dupliquei. Ó. Ui, falha minha. 2 números pares consecutivos. Prestem atenção agora, hein? 2 números pares consecutivos. Como é que seria 2 números pares consecutivos? 2x. Vamos lá, vamos fazer? Vírgula. Vamos lá, vamos lá. 2x é um número par. E o próximo? Vírgula 2x mais 2. 2x mais 2. Aqui a gente erra muito. A gente acha que 2x e 2x mais 1. Não. Se for 2x mais 1, vai ser ímpar. Mas toda vez que você pega um número par e soma 2, sempre vai dar um número par. Por exemplo, aqui, coloca aqui embaixo, ó. Eu tenho x vale 4, tá certo? 2 vezes 4, 8. E o próximo número consecutivo é 2 vezes 4 é 8, mais 2, 10, ó. Tá vendo aí? 2 vezes 4 é 8, aqui, ó, 2 vezes 4 é 8, mais 2, 10. 8. O próximo número par consecutivo é o 10. O próximo número par consecutivo é o 12, e assim por diante, né? No caso aqui é 8 e 10. E 2 números ímpares consecutivos. O número ímpar é isso aqui, né? É o par mais 1. Não é verdade? 2 números ímpares consecutivos. Como é que seria isso? Para explicar os 2 números ímpares consecutivos, eu tenho que explicar outra coisa para vocês. No caso do número ímpar, tanto pode ser, por exemplo, 2x mais 1, como também pode ser 2x menos 1. Qualquer número par que você subtrai a 1, também dá um número ímpar, não dá? Então, a representação de 2 números ímpares consecutivos é o seguinte, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. 2x menos 1, vírgula. O próximo número consecutivo, no caso do número ímpar, seria 2x menos 1 mais 2. Aí eu resolvo essa equaçãozinha aqui, ó. 2x menos 1 mais 2, na realidade, é 2x mais 1.
Então, dois números consecutivos ímpares é o primeiro número 2x menos 1 e o segundo aqui, ó, 2x mais 1. Vamos fazer a conta? Vamos fazer aqui? Vamos substituir esse x aqui pelo número 2. Então, ó, 2x, 2 vezes 2 dá quanto? 4 menos 1, 3. Que dá 3. Aqui é 2, não é? 2 vezes 2 dá quanto? 4 mais 1, 5. Ó, 3, e o próximo número consecutivo do número ímpar é 5. Ó, 3, 5, 7, 9, assim por diante. Então, você representa dois números consecutivos ímpares com 2x menos 1, e o próximo é 2x. Aqui vai dar um nó na cabeça de vocês, e para eu explicar isso aqui, eu demandaria um tempinho. Eu vou explicar isso aqui para vocês numa outra oportunidade. Lembra disso para mim, Andréa? Ixi, cadê a minha câmera? Tudo bem. Minha câmera não está funcionando. Espera um pouquinho só. Peraí, professor, já vou. Conectar a câmera. Pronto. Nessa parte de inverso, o inverso multiplicado do número, eu vou explicar para vocês com mais calma, numa outra oportunidade. Mas saiba que qualquer inverso multiplicado de um número sempre dá o próprio inverso. É 1 sobre x. Eu vou explicar isso aqui, porque isso aqui vai demanda um tempo, eu passaria uns 20 minutos explicando para vocês essa lógica aqui. Mas lembre-se, quando isso aparecer, o inverso multiplicado de um número é 1 sobre x, é o próprio inverso. Aí, ó, aí começa a questão um pouquinho mais complicada. 8, número 8, subtraindo, ou seja, eu vou tirar 8 de algum número. Do que eu vou tirar 8? Do quíntuplo de um número. O quíntuplo do número é o quê, pessoal? É 5x, certo? Então, é 8 menos o quíntuplo do número. 8 menos 5x. Eu não estou tirando, tá? O 8 do 5. Eu estou tirando o 5 do 8. Tá certo? Aí, olha, a terça parte de um número acrescido de 2. A terça parte do número é o número dividido por quanto? Por 3. É a terça parte do número. Acrescido de 2, acrescido é o sinal de mais. Mais 2. A quarta parte de um número diminuído de 2. A quarta parte do número é x sobre 4, que é a quarta parte dele, menos, diminuído de 2, menos 2. Aí, revisando, o quadrado de número é o x ao quadrado, o cubo do número é o cubo, o oposto do número, se for x, o oposto é o menos x e vice-versa. Agora, x é 6 unidades maior do que y. Então, o x é igual a y mais 6. O x é 10 unidades maior do que y. Então, x é igual ao valor do y mais 10. Ao mesmo tempo que x excede y em 10 unidades. Essas duas aqui, ó, significam a mesma coisa, essas duas frases. X é igual a y, excede y em 10 unidades. Toda vez que fala em unidades, a palavra unidade significa um número puro, que pertence ao conjunto de números naturais, números reais, e assim por diante, tá certo? Ah, unidade. Ah, unidade. Unidade é 6 unidades, é o número 6. 10 unidades é o número 10. 10 unidades é o número 10. Ok? E a Silvia tem razão. Não digo que é uma decoreba, mas tem que ser, vocês têm que perceber a lógica disso. Tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? Que horas são? 54? Nossa Senhora, que tarde. Quando você lê uma questão em matemática, existem determinadas palavras que fazem com que
vocês identificam quais elementos da álgebra você vai utilizar nessa questão. Por exemplo, toda vez que você, dentro de uma questão, dependendo do contexto, você descobre a preposição de, do ou da, isso como preposição, certo? Isso aqui identifica uma multiplicação. Por exemplo, 4/5 da soma de A e B. Como é que seria 4/5 da soma de A e B? Alguém pode me dizer? 4 sobre 5 vezes, entre parênteses, A mais B. A preposição está aqui, ó, o A, o da. Então, é 4/5 da, que é multiplicação, da soma de A mais B. Na realidade, o certo seria o seguinte aqui, ó. 4/5 A mais B. Não é necessário você colocar o pontinho aqui, tá? Você não tem necessidade de colocar o pontinho aqui. Esse pontinho aqui. Esse ponto aqui não tem que colocar. Já faz isso aqui direto. Bom, 1/3 de 15. 1/3 de 15. Isso cai muito. É 1/3 vezes 15. 2/5 de x. Olha o D aqui. Tem o D, não tem? Então, é 2/5 multiplicado por x. Então, preposição de, do e da, dentro de uma frase em português, o de, do e da identifica que você está fazendo uma multiplicação. Mas lembre-se, isso aqui não é proposição. Isso aqui está dentro do contexto. Aqui é soma de A e B. Soma de A e B. Agora, 4/5 da soma de A e B, 4/5 da soma de A e B é uma multiplicação. Vamos para a próxima. Eu vou mais ou menos até umas 10h10 e vou fechar, depois eu continuo essa aula, tá? Quando tem uma preposição por, significa divisão. Preste atenção aqui, que a gente vai... Você vai colocar em vermelho? Quando tem a preposição por, sempre ela identifica uma divisão. Prestem atenção nesse exemplo. Ó. 4 por 2 é 4 dividido por 2. Lembra que é 4 dividido por 2? Aqui, alguém me diz, me fala aí, me lê essa frase aqui, ó. Me lê isso aqui. Diz aí para mim. 30%. 30%. Isso significa o quê? 30 dividido por 100. 30%. É isso aqui, ó, 30%. Aí, ó, olha essa aqui agora. Quanto vale 1/3 de, lembra do D? 20% de 600. Como é que eu vou escrever isso aqui em forma algébrica? Quanto vale 1/3 de, lembra da multiplicação? 20%. 20% é 20% de 600. De 600. Pronto. Essa frase aqui, em português, algebricamente, a gente escreve dessa forma. 1/3 de 20% de 600. Está assustada, Silvia? É, um pouco. Mas é isso. Para aprender matemática, não adianta vocês aprenderem matemática com uma professorinha de matemática ensinou para vocês. Alguma professora de matemática ensinou isso para vocês? Não. Não dá. Aí a pessoa vai mal no vestibular, a pessoa faz uma questão porque ela decorou, aí vai num teste de uma empresa e vai mal, e não sabe por quê. Mas eu falo, sempre que nota 10 em matemática, tá? Vamos para a próxima. E eu vou, faltam mais 10 minutinhos a gente vai, tá? Dá para fazer mais duas aqui. Outro tipo, ó. Aqui eu já fiz uma colinha aqui para vocês, ó. Preposições de, do, a, multiplicação.
preposição por a divisão. Agora, quando aparecem os verbos, é, tem, vale e equivale, significa igualdade. É o famoso igual da tua expressão aritmética. E toda vez que aparecem os pronomes interrogativos, que, qual e quanto, esse que, qual e quanto, ele está se referindo ao número, à incógnita que você quer achar. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, ó. Maria tem. Maria tem o quíntuplo da idade de Ana. Então, Maria, vamos colocar aqui, a idade de Maria é o M. M de Maria tem, igual. O quíntuplo da idade de Ana. Então, é 5 vezes a idade de Ana. Olha o que acontece agora. Se Ana tem 4 anos, quantos anos tem a Maria? É só substituir. Maria é igual a 5 vezes 4, que a idade de Ana é 4. Maria tem 20 anos. Mas se você não soubesse a jogada do tem aqui, provavelmente você não ia saber, você não ia conseguir resolver essa questão. Vamos lá para o próximo, ó. João e Roberto, João e Roberto, tá? Esse E não é de multiplicação, não, tá? João e Roberto têm juntos 60 anos. Então, João e mais Roberto tem aqui, ó, olha lá o verbo, tem, igual, só que o tem aqui, como são duas pessoas, o tem acento circunflexo. Igual 60. Essa é a expressão algébrica dessa frase em português. Patrícia tem 30 anos. Então, assim, ó, Patrícia, ao invés de X, vou colocar o P de Patrícia. Ela tem 30 anos. Pronto. Essa frase aqui já resolvi. Já resolvi aqui, tá? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? O quanto é o quê? O X, né? Quanto vale 2/3 de sua idade? Então, Patrícia tem 30 anos. Então, o X, tá, é igual a 2/3 D. D, lembra do D? D é multiplicação? 2/3 da sua idade. Qual é a idade de Patrícia? 30. É só fazer a conta. X é igual a 2 vezes 30, 60, sobre 3. X é igual a 20. Aqui nós tivemos o quê? Ó? Aqui nós tivemos, ó, Patrícia tem... Opa, vou colocar um vermelho mais claro. Patrícia tem, que é o igual. Patrícia tem 30 anos. O quanto é o X, ó. Quanto vale 2/3 de sua idade? Desculpa, quanto quanto, ou seja, é o X. Cadê meu ponteiro? Quanto vale, ou seja, vale é igual, ó, quanto vale 2/3 de, o D aqui, ó, o D aqui é multiplicação, D da sua idade. A idade da Patrícia não é 30? 30 aqui, ó. Só fazer a conta. Estão fazendo a correlação lógica? Estão conseguindo raciocinar na lógica, pegar a lógica da coisa? Dá para entender que nós pegamos uma frase relativamente grande aqui e transformamos de português para álgebra? Só que no caso aqui, nós trabalhamos com 2 expressões algébricas. Separamos uma aqui, que está aqui, ó, Patrícia tem 30 anos. Você entendeu, André, que eu não li tudo de uma vez? André, você entendeu que eu não li tudo de uma vez? Eu li aos pouquinhos. Patrícia tem 30 anos. Opa! P igual a 30. Quanto é um X? Quanto X? Vale é o quê? Igual. 2/3 D. O D é multiplicação. 2/3 de 30. Que a idade dela é 30, né?
Entendi. Pessoal, a matemática é linda, não é? Estou todo arrepiado. Eu estou arrepiado, é muito linda a matemática, cara. Puta que pariu. Se eu pudesse, eu dava um curso para vocês de matemática pura. Essa aí vocês iam se ferrar mesmo. Vamos lá, último. Presta atenção, ó. A soma. A soma do quê? Peraí. Então, eu sei que é soma, tá? A soma do quê? Do dobro de um número com o triplo do seu sucessor. Vamos lá, vamos pegar assim, vamos por partes. Lembra do dobro de um número? Então, eu tenho x, o dobro do número é 2x, não é verdade? Então, eu já descobri, esse dobro do número aqui, ó, é 2x. A soma dele, então, 2x mais o triplo do seu sucessor. Eu sei que o sucessor do número é 2x mais 1, não é verdade? E qual é o triplo desse sucessor? É 3 vezes esse sucessor. Esse aqui é o triplo do sucessor, ó. Então, a soma do dobro do número, que é 2x, ou seja, soma, mais, né, no caso, soma, do 3 vezes o triplo do seu sucessor. Está aqui. É igual a quanto? Que número é esse? Ah, é igual a 588, ó. É igual a 588. Eu não vou resolver isso aqui, porque a gente vai perder tempo, mas vocês entenderam que eu peguei uma expressão, tá? Peguei uma frase em português, que é a soma do dobro de um número, o dobro do número eu sei que é 2x, com o triplo do seu sucessor, é 3 vezes o seu sucessor, que seria 2x mais 1, aqueles conceitozinhos que eu passei anteriormente lá. Então, eu sei que a soma deles, 2x mais 3, que multiplica 2x mais 1, que é o sucessor, é igual a 588. A partir daqui, é fácil resolver, né? Primeira distributiva e depois resolve o resto. Perfeito? Alguém está com alguma dificuldade de perceber como que eu estou raciocinando a minha linha lógica, a minha linha de raciocínio lógico para transformar a frase em português, interpretar ela e passar ela para forma algébrica, matemática? Professor, a tabela que eu tenho, que você passou dessa aí da outra vez, está 3 vezes x mais 1, entre parênteses, não o 2. Ah, desculpa, é 3x, é x mais 1, tá certo. É x mais 1, tá certo, o sucessor dele é x mais 1, desculpa. X e o sucessor dele é x mais 1, desculpa, tá? É x mais 1, não 2x mais 1, tá certo. Tá? Eu confundi com esse 2x aqui. Então, vou voltar aqui, ó. O sucessor 2x, que é o dobro, né? Dobro do número. E o sucessor do x é o x mais 1, que é o sucessor. E é o triplo dele, aqui, ó. Então, a soma deles, 2x mais 3, que multiplica o sucessor dele, que é o x mais 1, é igual a 588. Desculpa. Perfeito? Vamos lá para a próxima. Está quase para terminar a aula, tá? Depois eu continuo essa palestra na outra aula. Aí nós temos o quê? Olha aqui, ó. O dobro de um número aumentado de 6 equivale, lembra do equivale? Ó, equivale é igual, ó. O dobro do número é 2x, aumentado de 6 mais 6, equivale a igual a quinta parte do número diminuindo de 7. A quinta parte do número é x sobre 5 menos 7. Essa aqui, ó. Essa frase aqui, em português, algebricamente, é essa aqui, ó. Só que depois vocês vão ver na próxima aula que ele não fala lá o dobro de um número, ele fala o dobro da idade de João, equivale à quinta parte da idade de Maria, assim por diante. Aqui, ó, aqui eu usei a Adriana e a André, ó. A Adriana tem 12 anos a mais do que a André. Então, a idade da Adriana
tá? Tem 12 anos a mais que a Andréia. Andréia aqui, ó. Andréia, vou colocar a D aqui. Mais 12. Acabou. Lembra do tem aqui, ó? Tem aqui? Tem, ó. Tem, ó. Tem é o igual aqui, ó. Ó. A Adriana tem 12 anos a mais que a Andréia. Andréia mais 12. Acabou. O texto pode ser enorme, mas se você começar a interpretar parte por partes, tá? Identificar o contexto e transferir, e traduzir, e interpretar e colocar o texto em português para a álgebra, você consegue tudo. E, finalmente, para a gente finalizar a aula, para depois eu fazer os nossos exercícios, ver se tem mais coisa aqui, peraí. Tem mais, é rapidinho essa aqui, é rapidinho essas duas coisas aqui, ó. Olha aqui outra aqui, ó. O quádruplo da soma de A mais B. O quádruplo da soma é 4, o quê? Vezes 4, A mais B, entre parênteses. O quádruplo da soma de A mais B. O dá aqui, ó, o dá é a multiplicação que está aqui embutidinha aqui. A oitava parte, a oitava parte, eu sei que é a oitava parte, né? A oitava parte da diferença entre x e y. A diferença de x e y é x menos y. E a oitava parte é dividido por 8. Oitava parte, ó. É mágica? Não é mágica. É interpretação de texto. É pegar um texto em português e interpretar para matemática. E, finalmente, agora sim, finalmente, para a gente encerrar, tá? Eu tenho aqui. Presta atenção, ó. Daqui 5 anos, a idade de Késia será a metade da idade do Ivan. Como é que eu faço aqui? Daqui a 5 anos. Então, a idade de Késia é aqui, ó. Que é a idade de Késia. Daqui a 5 anos, a idade de Késia aqui é a idade dela de hoje. Ó, mais 5. A idade de Késia mais 5 anos. Daqui a 5 anos, a idade de Késia será igual ao quê? A metade da idade do Ivan. Metade da idade do Ivan é Ivan dividido por 2. Mas Ivan mais 5 também, né? Porque passou. Aqui é daqui a 5 anos. E o Ivan mais 5 anos, daqui a 5 anos, a idade de Késia vai ser a idade do Ivan, que depois de 5 anos vai ser Y, que é a idade dele mais 5 anos, dividido por 2, que é a metade, ó. Metade da idade. Perfeito? Só a última aqui. A última é agora, a última mesmo, tá? É a última mesmo. Que depois dessa última aqui... Ah, não, aqui não. Aqui já começa. Então, vamos fechar a aula hoje aqui, que aqui ela começa a ter cálculos aqui, tá certo? Ok? Vai ter cálculos aqui, vou explicar com calma para vocês. Pessoal, deu para compreender como é que se faz a técnica para você efetivamente se dar bem na hora de você ler uma questão matemática e passar o português para a álgebra? Vocês entenderam que existem técnicas? Vocês entenderam que existe toda uma regrinha de pronomes, de preposições, de verbos? Compreenderam que, se você tiver isso na cabeça e treinar isso na sua cabeça, você consegue resolver qualquer questão matemática, tá certo? Na próxima aula, como já mostrei para vocês aqui, a gente vai... Deixa eu fazer aqui. Na próxima aula, eu vou dar continuidade nisso aqui, já explicando com questões para valer mesmo, mostrando para vocês determinadas questões, como a gente vai interpretar ela. Aí, a Andréia, você vai ver, Andréia, que se eu ler a questão toda, de uma vez só, eu posso ler 10 vezes.
O professor ensina a gente, o professor de matemática, ele tem a pachorra de ensinar a gente. Eu tenho certeza que as professoras de matemática de vocês fizeram isso, e pedir para você, olha, leia atentamente toda a questão. Se você não entender, leia novamente, leia novamente, leia novamente. Não, senhora. O máximo que você pode fazer é ler atentamente uma vez só. Quando você for resolver, você tem que usar técnica. Se você não usar técnica, você erra a questão. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Encerrando o nosso vídeo. O que vocês acharam da aula? Boa, tem que decorar mesmo. Entendi? Foi boa, mas tem que decorar mesmo. É exercitar. Não tem basicamente a pode ser até uma decoreba. Pode até decorar D, dá, D, O, não sei o quê, multiplicação, não sei o quê, divisão, não sei o quê, igualdade, é o X ou Y. Pode até decorar. Mas você vê que são 4 coisinhas que você tem que decorar só. São coisinhas pouquinhas, dá para decorar tranquilo, você não vai decorar um texto enorme. São regrinhas simples que você utiliza e aí praticando, você vai conseguir efetivamente resolver as questões matemáticas, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau. Obrigado. Silvia, Tchau, professor. Boa noite. boa dedicação lá. Boa noite, bom descanso. Obrigada. Gostou da aula, Walter? Foi boa? Boa, professor. Boa. Graças a Deus. Se Deus quiser, é isso mesmo, esse é o objetivo, tá bom? Tchau. Mais chuva torrencial aqui. O Thor, viu, Silvana? Tchau, Josiana. Tchau, Walter. Até mais. Vou encerrar. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau.